O que que leva um pai a cometer tamanha atrocidade contra uma filha? Porque não é só a primeira, né? Ele cometeu a primeira e a segunda. E me corrija se eu estiver errada. A falta de empatia é gritante, né? Mas não enxerga como um ser humano, né? Porque se enxergasse, eu acho que não faria o que fez. Eu acho que esse pai é um psicopata. É um caso meio clássico, porque ele não tem a mínima empatia por nada nem ninguém. Isso foi comprovado no caso da cunhada, de um estupro de uma vulnerável, assim, que está na família, se bem que a maioria dos casos sempre é Acontecem pessoas ali dentro do universo familiar. dentro do universo familiar ou de conhecidos, né. Uhum. E nem a filha. Então a filha passa a ser, um objeto. E à medida que ele deixa a fantasia crescer e realiza a fantasia com esta filha, é como se ela passasse, no caso de alguém que tem esta relação com o mundo e com as pessoas, ela passasse a ser um objeto dele, para satisfazer. Então, momento nenhum ele está pensando no que ela vai sentir, o que isso vai influenciar no futuro dela, no desenvolvimento, que traumas pode deixar, como vai seguir a vida sexual dessa menina. Nada disso passa, nada disso importa, porque ela é considerada um objeto, assim como a cunhada. E essa é a grande questão, eu acho, da psicopatia, é a falta absoluta de empatia, ou seja, ele não é capaz de sentir o que o outro pode sentir. Ele não é capaz de ter essa sensibilidade de em si próprio, porque para ele, assim, aquele outro não é um ser humano, aquele outro está ali para me satisfazer, para fazer o que eu quero. Então, quando a gente para pensar sobre isso, ele tem essas características, né? É Tem. lógico que ele precisa passar por uma Sim, avaliação, né, de psicologia forense, uma avaliação criminológica para que seja de fato laudado. Ele sim, tem sim, muitas são perfis. características que vão se encaixando ali. Aí é uma pergunta agora difícil para o meu amigo Nabuco aqui. Seguinte, quando a gente olha para esse crime, e este crime, este homem, ele comete 2 crimes que talvez sejam os crimes que mais causam repulsa na sociedade: o estupro de vulnerável e o homicídio da sua própria filha. Então, assim, a sociedade quando olha para isso e fala: olha, gente, isso aqui é um absurdo, é uma menina de 13 anos que foi, né, infelizmente violentada, terminou assassinada, temos uma outra vítima e outras que talvez a gente nem saiba, que talvez nunca tenham falado ou tido a coragem, porque ele ficou muitos anos ali entre um crime, a denúncia desse crime de 2010 até o da filha, que foi em 2018, mas o crime aconteceu em 2017, vinha acontecendo, a gente não sabe se tem outras pessoas também. O que que a gente faz com esse tipo de pessoa? Eu acho que a questão está muito em torno disso, né? Qual é o tempo máximo que ele pode ficar preso? Seria o caso de aumentar isso ou não? É sempre um dilema, né? É um dilema grande. Grande, porque assegurar que alguém não vai cometer crime, isso ninguém pode assegurar, nunca, Uhum. né? Mas daí eu também estou sendo um pouco capcioso, porque a pergunta é, esse perfil, né? Vamos tentar tratar disso. Deste perfil Esse perfil específico. específico. Não posso assegurar que ele não vai cometer crime, mas também não posso assegurar que provavelmente ele voltará a cometer crime. Eu tenho dúvidas em relação a isso, né? A ideia de que, porque é esse tipo de crime, seguramente daqui a 30 anos, depois de ele cumprir 30 anos de prisão, ele sai e comete novo crime. Não sei. Eu não sei se eu não conseguiria fazer essa afirmação como penalista. Nós temos um problema, a nossa a questão assim de cogitar uma pena de prisão perpétua, por exemplo, tal, porque ela tem, não deixa de ter um caráter muito cruel também. Você Sim. levar a pessoa até a morte, presa, ela já velha,
sem condições de cometerem, mas você mantém a pessoa presa. E é interessante que, se a gente pensar nisso, é comum a gente falar em prisão perpétua, sem perceber que muitas vezes nos países que adotam a prisão perpétua, ela também admite o livramento condicional. Uhum. Então, é comum a gente perceber isso. Ah, mas ele foi condenado à prisão perpétua, está em livramento condicional. Mas a gente gosta de olhar o rigor do exterior para dizer, olha, nossas leis são brandas, etc. Não são brandas. 30 anos é muito tempo. O fato é que a pessoa que sai da prisão não é a mesma que foi condenada, né? As pessoas se transformam, as pessoas mudam. Eu não sou o mesmo de 30 anos atrás, né? E mais, a percepção do tempo é muito interessante. O tempo, do ponto de vista objetivo, é uma coisa, subjetivamente é outra. Então é comum a gente ouvir uma pessoa dizer assim, ah, já saiu da prisão, né? Porque é um esporte da população, um dos esportes prediletos, mais do que o futebol, é falar que a lei penal é branda. Uhum. Então já saiu da prisão, mas pera um pouco, quando essa pessoa foi presa? Ah, foi em 2010. O que aconteceu na sua vida em 2010? De 2010 para cá? Essa pessoa passou todo esse tempo presa. É muito tempo. É tempo suficiente para dar retribuição, para fazer a prevenção especial e assim por diante. Então, eu acho que há uma tendência a gente criticar isso pensando muito nessa perspectiva subjetiva. Nossa, parece que foi outro dia que ele foi preso. E, na verdade, ele ficou preso 30 anos, né? Não. 28 anos, etc. Concordo com você, Nabuco, mas o que eu digo é o seguinte, como é que a gente vai proteger a sociedade de um perfil tão violento? Psicopata, né? Sim. Assim, vamos, porque assim, a gente não pode afirmar 100%, né? Seríamos levianos aqui porque ele não passou por uma análise criminológica. Mas digamos que volte essa análise de forma positiva. Ele é um psicopata. Então, assim, é muito complicado como é que a gente protege a sociedade, porque a sociedade não sabe se proteger. Nós não sabemos nos proteger contra esse tipo de perfil. Como que a gente protege? Criança? Não, de fato, acho que até fugi um pouco da sua pergunta no começo, por uma razão muito simples. Eu não tenho resposta para isso, eu não sei. Mas já pensou sobre isso? Claro, o tempo todo. O tempo todo é exagero, mas com muita frequência. Eu me lembro de um artigo do Contário Caligares em que ele falava, esse tipo de sujeito não pode viver em sociedade. Como lidar com isso? Não sei, não acredito que... Porque a prisão perpétua, por exemplo, ela também não saberia essa distinção claramente, como classificar a pessoa. Tudo isso não deixa de ser também sempre algo que está sujeito a questionamentos de várias vertentes de pensamento, etc., né? Eu não sei, eu não tenho resposta para isso. Assim. Uma pessoa com esse perfil vai voltar a praticar crime, se ele ficar depois de 30 anos preso, ele voltaria a cometer crime? Não sei dizer, realmente não sei. Pode ser, de fato, até a pergunta não foi isso, né? A pergunta parte da premissa de que ele vai voltar a cometer crimes, como o direito lida com isso? Ele lida dessa forma, estabelecendo um teto de 30, depois aumentado agora para 40, e nós não temos garantia de que ele vai sair e não vai praticar crime. Não teria como coibir isso, exceto através de uma prisão perpétua, né? Perpétua.